Então, nós vamos iniciar agora a nossa aula de matemática, né? Depois, conforme os colegas forem entrando, a Pro vai falando de novo, mais ou menos, o que precisa ser feito. Na aula passada, nós falamos sobre os tipos de reta, né? Nós temos retas concorrentes, perpendiculares, paralelas, transversais, coincidentes. E aí eu quero que vocês abram a apostila de vocês lá na página 130. E na aula anterior à aula de ontem, nós vimos também sobre as retas, semirretas e segmentos de reta, né? O que são as retas? São as linhas, né? São pontos, encontro de infinitos pontos que não tem início e não tem fim, ela é infinita, tanto para a esquerda quanto para a direita, né? Já a semirreta é uma reta que tem um início, é uma linha que tem início, mas ela não tem fim. Ela tem um ponto inicial, um ponto de origem, mas ela não tem fim. E o segmento de reta é um pedacinho da reta, né? Então, ela tem começo e ela tem fim. Ela começa num ponto, pode ser qualquer ponto representado por uma letra do alfabeto, letra maiúscula, e termina num ponto também representado por qualquer letra do alfabeto maiúscula, né? Já as retas, elas são representadas, as retas que não têm início e não têm fim, elas são linhas, né? E são representadas por uma letra minúscula. Para você dar nome para uma reta, você pode colocar qualquer letra do alfabeto, mas essa letra precisa estar em minúsculo, não pode ser maiúscula, tá bom? E também, ou as setinhas que aparecem nas pontas. Alguns livros trazem as setinhas, que dizem que elas são retas e são infinitas. Outros só trazem o traço, né? Só a linha, e uma letra minúscula. Se você ver uma linha com uma letrinha minúscula, você sabe que aquela lá é uma reta. Ok? Guilherme Velasquez, tudo certo? Estão me ouvindo? Yuri, está conseguindo me ouvir? Ah, tá. Então, vamos lá para a página 130. E aí eu quero que vocês façam essa atividade das retas primeiro, né? Então, quem tiver uma régua, até esqueci de falar antes de começar a aula, quem tiver uma régua, pode fazer com uma régua. Quem não tiver, pode pegar algum objeto que seja reto, a capa do caderno, tem aqui uma tampinha de sorvete que eu guardo os canetões, ó. E aí você pode estar usando também qualquer coisinha que for reto aí, uma tampa, que você consiga formar uma linha. Então, eu quero que vocês façam a atividade A, com o auxílio de uma régua. Yuri. Tá tudo bem, Yuri? Tô achando você tão disperso hoje. Tá com sono? Pro, que página é? Página 130. Pegou a régua, Yuri? Lápis para fazer a atividade? Tá tudo aí? Ok, então pode fazer a questão de número 1. O que é para fazer na questão de número 1? Deixa eu ver quem que pode me falar aqui. Guilherme. Vai, Rafa, pode ser. O Rafa já ergueu o dedo. O que é para fazer aí, Rafa? Rafa, tem que dar um lugar para o celular ficar, hein? Tá mexendo demais o celular. Fica ruim para a gente. Pode falar. Lê para mim a questão. Com o auxílio de uma régua, represente uma reta R. Então, só um pouquinho aí, Rafa. Então, aqui, ó, ele já deu o nome da reta. Como que tem que ser o nome da reta? Reta R. Pode continuar. Uma semirreta OP. Então, já também tem o nome. Pera um pouquinho, Rafa. Também tem o nome da semirreta. O que é a semirreta? Tem um ponto de origem e não tem fim. Então, ela tem que partir do ponto O e passar pelo ponto P e continuar. Continua agora, Rafa. E um segmento de reta AB. Nesse posso seguir. Então, vocês vão desenhar esses três
essas três linhas. Uma reta, chamada R, uma semirreta OP, que significa o OP. Se é uma semirreta, ela tem origem, mas não tem fim, não é? Então, vai desenhar um ponto, traçar uma reta, desenhar o ponto O e o ponto P. Vai começar no ponto O e vai passar pelo ponto P. E vai continuar. Mais um pedacinho, pode pôr uma setinha na ponta. Pode fazer aí. E aí, um segmento de reta AB, e você vai traçar uma linha. Primeiro, você vai traçar os dois pontos, porque está unindo o ponto A com o ponto B. Então, traça dois pontinhos, coloca dois pontinhos e liga um ponto ao outro. Fala, Tiago. Podem fazer, tá? Professor, ô prof, será que fica melhor se você fizesse no quadro para a gente visualizar? Então, mas é que se eu fizer no quadro, vocês não vão conseguir fazer sozinhos. Eu quero que vocês comecem a fazer sozinhos. Por isso que eu estou explicando como que tem que fazer, cada uma. Então, vamos lá. Na reta. Pega a reguinha aí, ou então a basezinha. Oi? Você deu isso daí de tarefa. Foi de tarefa? Foi. Então, vamos fazer só a correção. Foi não. Deve ter sido de alguma que você ainda não Foi fez. Rafa, não. Tiago. Então, já tinha mandado de tarefa? Ok. Então, vamos fazer só a correção, tá? E aí eu vou entrar melhor ainda, porque daí eu já entro em ângulo com vocês. Eu dei na última aula, né? Que era para vocês fazerem, né? Foi isso? Na última aula para vocês terminarem. Foi isso mesmo, então. E como que você fez, então, Yuri? Deixa eu dar uma olhadinha na sua reta. Como que você desenhou a sua reta? Abaixa um pouquinho mais. Isso, certinho. Peraí. Só o segmento de reta, Yuri. Eu acho que essa do meio você colocou a OP? Foi isso? É que tá, deixa eu só aumentar aqui, só um pouquinho. Não era para aumentar. É só para destacar o seu vídeo. Aí coloca. Isso, agora sim, que estava pequenininho. Tá. Nós vamos então o segmento de reta e a semi-reta nós vamos fazer a correção, tá? Quem mais que tinha feito? Deixa eu dar uma olhadinha. Como que você fez, Regiori? Mostra para Pro. Você não fez? Tinha nada. Prof, não tinha nada. Você não mandou nada, não. Não, eu mandei sim, eu lembrei, é que eu mandei na aula. É que às vezes você sai da aula e aí acaba ficando. Você sai antes de acabar a aula e aí perde, né? As informações. Ela travou. Então, e aí, mas quando travar, sai e entra de novo, que geralmente dá certo. Então tá. Mas eu mandei fazer sim, eu lembrei agora. É que na última aula a gente começou a explicar e aí eu deixei para vocês fazerem essa tarefinha. Matheus. Oi? Tá no rap, página 130, 132. Então, melhor, de qual data? Só para eu... É porque como eu não estou com o rap aqui, eu vou começar a anotar na apostila. Eu vou colocando as atividades, depois eu acabo esquecendo. Qual a data? Só para... Data? Não tem a meta aí? É quinta. De quinta passada ou dessa quinta? Dessa quinta. Então, de ontem, né? É. De ontem, então. Era para estar feita hoje mesmo. Então, não fez porque não quiseram. Quem não fez não tem desculpa, porque estava no rap. E eu falei também na aula para fazer, né? Para ir fazendo. Então, vamos lá. Infelizmente, a dificuldade é que daí quem não faz a atividade da apostila, não faz as atividades das aulas programadas, é prejudicado no sentido de que não aprende. Porque quando a gente faz e faz errado, quando você vai fazer a correção, você aprende, mesmo que você tenha feito errado. Você não tenha entendido direito. Quando você vai fazer a correção, você fala, não é assim do jeito que eu pensei que era. E aprende a fazer o correto. Mas quando você não faz e só copia, você não aprende.
né? Infelizmente, quem está sendo prejudicado é quem não está fazendo, tá, gente? Eu não posso, quando está na sala, ainda dou uma cutucada, vai lá, vamos fazer, passo na mesa. Vai depender muito mais de vocês, né? Não sei se eu comentei com vocês, eu recebi uma figurinha no WhatsApp, que eu participo de grupos de professores, e aí eu falei, vou até mandar no grupo, né? Tá lá um aluninho sentadinho, e ele fala assim, Deus ajuda quem senta e estuda. Então não adianta querer depois que caia tudo do céu, tem que fazer também a parte de vocês, ok? Senão não vai adiantar. E com essa questão da pandemia, dessas aulas à distância, fica mais, cada um tem que se dedicar um pouco mais do que o normal, né? Do que o seria se você estivesse em sala de aula. Mas, vamos lá então fazer a correção. Então tá lá, pode destacar o meu vídeo aqui? Para vocês conseguirem visualizar o quadro, né? Então, uma reta. A reta, ela não tem início e ela não tem fim. Então, eu vou traçar uma linha em qualquer posição, tá? E vou nomear. Ela já tinha nome, ela era reta R, né? Deixa eu fazer um R maior aqui. Reta R. Eu posso pôr as setinhas ou também não precisa necessariamente ter as setas, tá, gente? Se tiver só a linha com a letra R minúscula, já está indicando que é uma reta. Então, mas a gente, como a gente está aprendendo, eu acho interessante colocar as setinhas para você saber que não tem início, não tem fim. Uma reta. Uma semi-reta OP. Aí, Yuri, olha só. A semi-reta, eu vou traçar aqui o ponto O, né? E vou traçar o ponto P. A semi-reta, ela tem início, mas ela não tem fim. Se ela não tem fim, ela vai parar aqui no ponto P? Não, ela vai atravessar e seria como se ela fosse descesse, né? Então, eu inicio aqui no ponto O, passo pelo ponto P. Vou até colocar esse ponto P mais para cá, que ficou meio torta a minha reta aqui. E passo pelo ponto P. Então, aqui ela não vai ter a setinha, tá bom? Porque ela inicia aqui. Já o segmento de reta, ele tem início e ele tem fim. Se ele tem fim, a setinha, o que essa setinha indica? Que essa linha está continuando. Se ele tem fim, no segmento de reta, a gente não vai colocar, então, setas. Então, AB, né? Vou pôr o ponto A aqui e o ponto B aqui. E aí, a minha linha, então, vai começar aqui e vai terminar aqui. Deixa eu colocar até um pouco mais para frente, que acho que está meio longe meu quadro, né? Então, aqui, ó, tá vendo? Aqui a gente não coloca as setas, porque a seta indica que essa linha, esse traço, ele está continuando, ele vai embora, sem fim. Como eu tenho um segmento de reta, eu tenho início e eu tenho o fim. Então, eu não coloco setas, tá bom? E na semi-reta, eu tenho início, mas eu não tenho fim. Então, se eu não tenho fim, eu vou passar pelo ponto P e vou embora. Vou continuar. Então, essa é a resposta da questão 1. Aqui, então, eu tenho uma reta. Aqui eu tenho uma semi-reta. E aqui eu tenho um segmento de reta. Eu mandei nesse rap que vocês vão receber semana que vem, eu mandei, porque assim, gente, eu mando com antecedência. Então, às vezes, por isso que eu esqueço. Eu mando
entrego na quarta, no máximo na quinta-feira, para vocês receberem, fazer na outra semana, tá? Então, essa é a questão 1. Na questão de número 2, era para você dar nomes às retas. As retas não, as semi-retas, né? Então, uma semi-reta, ela tem um ponto de origem e tem um ponto pelo qual ela passa, não é? Aqui, nós temos uma semi-reta que tem lá o S aqui e aqui eu tenho o ponto R, né? Não tem 2 pontos nessa semi-reta? Vocês viram que essa semi-reta, ela continua aqui depois do S? Aonde que está começando essa minha semi-reta, Thiago? Em qual ponto? No ponto R. Exatamente. A minha semi-reta está começando aqui, né? Então, o meu ponto inicial é o R. Então, essa semi-reta, ela tem origem aqui no ponto R. Ó, o nome da semi-reta. E ela passa pelo ponto S. Então, é a semi-reta. Por que semi-reta? Aqui, ó. Porque eu tenho um tracinho só com um lado indicando a setinha. A semi-reta tem setinha em um lado. Também Ela porque tem origem no ponto R e passa pelo ponto S. A segunda reta tá lá. Tem aqui o ponto U e aqui o ponto T. Mesmo que tiver aqui, ó, por exemplo, por que eu tenho que colocar nessa ordem? Sempre a letra que vai vir primeiro é a letra, é o ponto de origem, a letra que nomeia o ponto de origem. Se o meu ponto de origem é o R, eu tenho que começar aqui. Ponto de origem, tem origem no ponto R, porque esse símbolo indica isso. Essa frase inteira. Semi-reta, esse sinalzinho indica que é uma semi-reta, que tem origem no ponto R e passa pelo ponto S. Então, é uma semi-reta que tem origem no ponto R, começa no ponto R e passa pelo ponto S. Já aqui, Luísa, na segunda, qual é o ponto inicial, o ponto de origem da segunda reta, dessa reta TU aqui? Dessa semi-reta, perdão. Oi, prof. Qual é o ponto de origem? Aonde que está começando a ser desenhada a minha reta? No T. Começa no T. A minha reta não, a minha semi-reta. No T. E ela passa por qual ponto? Pelo U. Pelo U. Então, ela teve início no T e passa pelo U e é uma semi-reta. Então, esse é o nome da segunda semi-reta. Semi-reta que tem origem no ponto T e passa pelo ponto U. A terceira semi-reta não, peraí. Não é assim, não. Yuri, nessa terceira semi-reta, qual é o ponto de origem dessa semi-reta? Onde que começa ela? Em qual ponto? C. Começa no ponto C e ela passa pelo ponto D. D.
E aí, o que eu tenho que colocar aqui em cima? Um traço com uma setinha, indicando que isso aqui, que essa imagem é uma semi-reta, que tem origem no ponto C e passa pelo ponto D. Então, essas são as respostas, né? O nome dessas semi-retas. Semi-reta R, RS, semi-reta TU, semi-reta CD. Na questão 3, era para fazer estimativa. Estimativa é você olhar aqui e falar assim, eu acho que deve ter tanto, né? No caso das medidas, de quantos centímetros era estimada. Então, a medida estimada, eu vou deixar por conta, assim, de vocês, tá? Nós vamos fazer, então, a medida real. A medida real, que é a medida que a gente mede com a régua, né? Então, esse segmento de reta, tá vendo? Por que é segmento de reta? Porque ela tem origem no ponto A e termina no ponto B, por isso que é um segmento de reta. Esse segmento de reta, ele tem medida, ele tem início, tem fim, então ele tem medida. Agora, uma reta e uma semi-reta não tem como medir, porque a semi-reta e a semi-reta tem a ponto de origem, mas ela é infinita, né, por outro lado. E a reta também, para os dois lados, tanto para a direita quanto para a esquerda. Pode falar, Tiago. Professor, a gente já pode fazer a medida estimada? Já era para ter feito, na verdade. Aí eu vou fazer só a correção da medida real, tá? Já fiz. Ok. Então, vamos lá. A medida estimada, então, da semi-reta, do segmento de reta, perdão, AB é de 4 centímetros. Já o segmento de reta CD tem 2 centímetros. E a medida real do segmento de reta EF é 7 centímetros. E aí, então, essa é a medida real, né? Pode falar, Yuri. Ô, Bruno, não entendi como você fez esse negócio. Esse aqui é que eu tô sem nenhuma régua aqui. Esse aqui era para medir. A medida estimada era que você olhar aqui, por exemplo, e falar assim, eu acho que aqui deve ter uns 5 centímetros. Aí você colocava os 5 aqui. A medida estimada eu não vou colocar, porque cada um vai colocar uma medida, pode colocar uma medida diferente, né? E aí eu só estou colocando, então, a medida real. Aí você olha aqui e fala, aqui eu acho que tem 2. Aí você vai lá, mede com a régua, do ponto C até o ponto D. Gente, quando vocês forem medir um segmento de reta ou qualquer outro objeto, como que vocês devem medir? Você inicia, por exemplo, aqui o ponto A tem que estar no 0, tá? Então, coloca o ponto A no 0 e aí vocês vão ver aonde que chega o ponto B. Aí o ponto B vai chegar em um determinado número, aquela é a medida. Todo mundo sabe medir com a régua? Vocês sabem medir com a régua? Sim? Ok. Então, vamos lá. Aí, aqui na número 4, era para vocês traçarem, né, retas paralelas. Nós vimos ontem que, até tá aqui na página 128,
as retas paralelas. O que são as retas paralelas? Aquelas que não possuem ponto em comum, elas não se encontram, né? E estão lado a lado uma das outras. Então, as retas paralelas são aquelas que ficam lado a lado e elas não se encontram. Já as retas concorrentes, elas se cruzam, são retas que se cruzam. E aí elas podem ser perpendiculares, quando elas ficam num ângulo de 90 graus, mas aqui nessa atividade a gente não vai estar entrando nesse tipo de reta especificamente. Então, as retas paralelas, para você poder traçar uma reta paralela, aqui está até mostrando, né? Para você pegar a régua, aí pega lá o esquadro. Todos têm esquadro, foi solicitado no material escolar. E aí você traça, abaixa um pouquinho, traça, abaixa um pouquinho, traça. É uma forma de você traçar retas paralelas até com uma certa medida pré-determinada. Então, tipo assim, trace retas paralelas com uma distância de 1 centímetro. Aí você vai colocar, então, o seu esquadro, né? De forma que vai colocar a régua, na verdade, e o esquadro lá no ponto zero e traça uma reta. Aí você vai andar 1 centímetro com o seu esquadro, vai traçar outra reta. Isso aí a gente vai, quando a gente voltar para a sala, eu acredito que já... Acredito eu, que até agosto a gente volte, né? Tomara, Deus. Mas, enfim. Então, é uma forma de facilitar o traçado das retas paralelas. E aí, lá na letra A, está perguntando o seguinte: quantas e quais foram as retas traçadas no procedimento acima? Quantas retas, então, foram traçadas nesse procedimento aí, Guilherme Velasque? Quantas retas foram traçadas aqui, ó? Olha aqui na imagem. Quantas retas eu tenho aqui? Quantas linhas eu tenho aqui? Não tá dando para ver? Tá acompanhando, Guilherme? O que você estava fazendo que não estava prestando atenção, Guilherme? Vamos prestar atenção na aula, gente. Fala Durães, Guilherme Durães. Quantas retas foram traçadas? 3. 3 retas, né? E cada reta recebeu um nome, não foi? Qual é o nome das retas? O nome da reta é a letra minúscula que aparece nela. A, B e C. Retas A, B e C. 3 retas e elas são as A, B e C. E aí, era para fazer, então, 3 retas paralelas. Isso daí vocês podem fazer depois, né? Na página 102, era para classificar se as retas eram paralelas ou concorrentes. Cruzou é concorrente, gente. Se ela se cruza, ela é concorrente. Então, Yuri, o que você colocou aí? Maria Eduarda, coloca para mim o que você colocou na letra B, não, letra C e D. Escreve para mim aí no chat. Letra C e D. E o Yuri vai falar a letra A e B para mim. Samuel, você colocou o meu do 4,6, tá errado. Não tem como dar 4,6.
Porque a medida é exata. A medida da estimativa, você deve ter colocado, então, eu não sei nem qual que você colocou, não sei nem o que você fez para poder dar esse resultado. Mas tem que dar 4. Então, vamos lá. Yuri, como que ficou as letras A e B? Que tipo de reta que eu tenho? Reta A, a reta que se cruza, ela é uma reta paralela ou concorrente? Pro onde vocês estão? Página 132. Eu tive que sair porque sua tela tava piscando. Foi. Isso. É paralela ou é concorrente? Ou se cruza? Concorrentes, isso mesmo. E a letra B? Paralelas. Letra B, paralelas. A Duda não mandou para mim aqui? Não mandou, Maria Eduarda? Está escrevendo? Letra C. Elas são... ok, Maria. Letra C. Paralelas, elas não se encontram, elas estão a uma distância e elas não se encontram, estão lado a lado. São linhas que ficam lado a lado. Então, são paralelas, né? E letra D também, concorrentes, que elas se cruzam em certo ponto. E aí eu quero só colocar uma coisa importante, pessoal, das linhas paralelas e concorrentes. E aí eu vou colocar um videozinho para vocês bem rapidinho. Que às vezes uma linha, se for uma semi-reta, né? Se ela for uma semi-reta, às vezes elas estão aqui, ó. Elas estão se encontrando? Elas se encontram? Não, mas olha só, presta atenção. Ela não continua para cá? Ela não tem essa seta? Então, ela continua. Então, é como se ela fosse isso aqui, ó, não é? E isso aqui continua para cá? Também não é como se fosse isso? Então, a gente tem que se atentar. Porque se for segmento de reta, ela tem início e tem fim. Aí ela não se encontra. Mas se for semi-reta ou reta, essas linhas, elas continuam. Então, é como se fosse isso aqui, ela continuando para cá. E aí, em um certo ponto, elas vão acabar se encontrando, né? Então, é importante que vocês lembrem disso. Mas é só com semi e reta. Segmento, não. Fala, Tiago. Professora, então quer dizer que o X é a concorrente e os traços são os paralelos? Paralelo é quando está lado a lado. Elas não se encontram, elas vão reto assim, como se fosse uma rua, com os meio-fios. Entendi. Qual questão vocês estão? Na 5. Ah, tá. E aí eu vou fazer a 6 rapidinho. E aí eu vou mandar para vocês, não vou ter que mandar no grupo, porque acho que não vai dar tempo. Na questão de número 6, era para observar as retas e os pontos representados, né? E está perguntando qual das retas é concorrente à reta R no ponto B. Então, eu tenho o ponto B aqui em cima. Tenho o ponto B aqui em cima. Qual é a reta que... qual das retas é concorrente à reta R, que se encontra no ponto B? Ó, reta T. Lembrando que a reta é o que está no nome com letra minúscula, né? O que nomeia a reta é a letra minúscula. Então, letra A, reta T. Letra B.
por quais pontos passa a reta S? Então, eu tenho a reta S aqui embaixo, ó. A reta S é essa aqui embaixo, essa azulzinha. Quais pontos que passa por ela? Por quais pontos que ela passa? A, D, E e F. E aí aqui está perguntando também onde passa a reta T. A reta T é essa reta marronzinha. E a reta T vai passar pelos pontos E, G e B. Por aqui embaixo. E aí está perguntando o ponto em comum entre as retas S e T. Reta S e T, qual que é o ponto em comum? O E, porque tem as duas retas. As duas retas passam pelo ponto E, né? Então, na letra C, o ponto E. Elas são concorrentes? Tem duas perguntas, né? Duas é ótimo. Duas perguntas. Essas retas são concorrentes? A reta S e a reta T, elas se encontram? Elas se cruzam? Sim. Elas se cruzam. E aí, qual dos pontos pertence à reta R, mas não pertence à reta S e T? A única que pertence à reta R e não pertence às outras, a S e T, é o ponto C.